meses deixamos aqui ao próprio tempo um pouco de quantidade de adubo de vaca exposto simplesmente às condições da chuva, do tempo. E é interessante que, Kédia, você pode mostrar aqui, as próprias raízes furaram o próprio saco que estava envolvido o estrume e fizeram, vamos dizer assim, se apropriaram daquilo que seria a matéria orgânica aí disponível e fizeram sua casa em todo esse ambiente que estava favorável para seu desenvolvimento. Então vemos que havia 3 sacos aqui de estrume de vaca que deixamos há alguns meses e vemos que é difícil conseguir até rompê-lo em camadas porque estão completamente enraizados pela vegetação que estava adormecida aqui embaixo. Essa região, o solo é completamente compactado ainda, onde foi jogado esses sacos de estrume de vaca, mas podemos ver que o sistema radicular que estava adormecido no cerrado aproveitou-se rápido e colonizou de uma tal maneira que podem ver que, aqui Teodoro, mostra aqui, como a força da fotossíntese e também daquilo que diz respeito a essa época, onde a bomba de carbono está ativa, colonizou toda aqui Teodoro, mostra aqui, ó, todo o sistema radicular. Esse estrume, mostra esse lado aqui, esse movimento mostra esse lado aqui também, que as raízes invadiram completamente o estrume. Isso aqui foi colocado de maneira fofa alguns meses atrás, mas vemos que as raízes se apropriaram. Obviamente nós limpamos em cima, mas já estava cheio de capim na parte superior, como podemos ver aqui algumas partes. As próprias raízes romperam o saco e subiram para buscar, como aqui é um grande exemplo que não tiramos ainda, a toiceira atravessou o saco lá embaixo e brotou aqui em cima capim, além das sementes que vêm adormecidas, obviamente, do que as vacas comem. Então isso será colocado agora na composteira como grande material oriundo do que nós recolhemos na última seca. E todo esse sistema radicular, podemos dizer, que simplesmente virou já solo e será uma fonte enorme de nitrogênio, de carbono através das raízes que vão todas se decompor, e além disso irão estar fornecendo à baia da composteira grande fonte de bactérias e fungos que aqui estão anexados. Mas esse é um pequeno exemplo do que ocorre sobre a própria manejo de gado. Se cada terreno que é completamente coberto pelo pastoreio intensivo do efeito manada, o efeito preso, onde os ruminantes herbívoros estão sempre juntos, de maneira intensiva sobre uma área determinada de metros quadrados por dia, eles deixam tudo isso disponível para que a vegetação adormecida dos ecossistemas possam invadir e colonizar aquilo que é o solo. De um solo batido como esse, temos aqui somente pedra, cascalho, já um solo compactado. Não é difícil conseguir até amassar a pá num solo tão duro assim. Sobre esse mesmo solo, vemos que ao longo de meses, poucos meses, já haveria resposta de a microvida envolvida com o sistema de simbiose herbívoro planta-solo, faz com que rapidamente haja a manifestação de vegetação perene ao longo dos anos. Isso é o que nós podemos dizer que estamos curando o solo, e é nisso aqui que queremos plantar alimentos, plantar vegetais, plantar hortaliças que virão dotadas de nutrientes, vitaminas, capazes de realmente alimentar o corpo humano, ou melhor, nutri-lo de maneira adequada, porque alimentar-se simplesmente é uma coisa, nutrir-se
é outra. Apenas uma pequena demonstração de como funciona maravilhosamente a natureza e aquilo que diz respeito ao que nós tanto aqui pregamos, que é o método no-dig de plantação de vegetais e hortaliças. Agora que já recolhemos o adubo por cima, praticamente já tiramos toda a camada desse saco que ainda necessitava ser removida, podemos ver o que estávamos dizendo. Vejam como o solo bem alimentado responde à força da fotossíntese e da bomba de carbono, passam a ser tão bruscas que todo o saco foi furado, colonizado pelo sistema de raízes. Esse mesmo solo que há praticamente alguns meses, se tivéssemos aqui filmado, ele está tão compacto quanto a própria via pavimentada ali ao lado. Mas observem toda a grande estrutura de raízes, todo o sistema radicular que pôde colonizar aonde havia disponibilidade de matéria orgânica. Aqui isso literalmente é o que nós sempre dizemos, que a verdadeira agricultura tem que alimentar o solo e não se preocupar com questões de insumos. Isso é consequência daquilo que virá depois de termos alimentado o solo. Ou seja, isso chama-se ressuscitar algum ecossistema que estava completamente morto e acabado, através de alimentar o solo devidamente. É por isso que o método sem escavação, sem aração, sem perturbação do solo num sentido violento, apenas ao contrário, o método no-dig, que visa alimentar o solo com camadas de composto orgânico, é extremamente eficaz, porque nós estamos nos preocupando constantemente ao longo das estações em alimentar o solo em camadas, uma acima da outra no sistema de lasanha, e não o método cansativo, convencional, nada produtivo, nada eficaz, de simplesmente estar arando constantemente o solo, perturbando, machucando e fazendo com que todo o sistema invisível que nós não vemos de microvida, essa colônia infinita de bactérias e fungos, sejam oxidados devido à perturbação do solo. O solo mexido, perfurado, machucado, passa a ser oxidado e, portanto, a matéria orgânica ali passa a ficar morta. Mas quando ele é alimentado assim, em camadas, automaticamente a absorção de água é melhor, contendo umidade, além de que os nutrientes possam estar sempre frescos, digamos assim, disponíveis para que as raízes possam fazer o seu trabalho conforme a bomba de carbono e a fotossíntese juntas trabalham para poder gerar aquilo que é a produção de alimentos.
Portanto, um composto já quase semi-finalizado de estrume de vaca. Será adicionado agora na baia da composteira, mas da maneira que ele está disponível, é um dos vários tipos de composto que produzimos aqui. Esse simplesmente está misturado com palha do próprio curral da onde colhemos na última seca, juntamente com o próprio adubo de vaca ao longo desses meses de chuva. Está semi-finalizado esse composto, será excelente para ser adicionado agora na baia de compostagem. Muitas vezes alguém pode se perguntar por que insistimos tanto nesse processo educativo quanto à produção dos alimentos. Mas essa é uma das faces de nosso negócio na Fazenda Athos, que é a educação do consumidor. O consumidor precisa estar ciente do que é o alimento que ele está consumindo, qual a natureza desse alimento, onde é produzido, em que condições de vida estará sendo produzido esse alimento. E é necessário, mais tarde do que nunca, especialmente diante das crises mundiais que estamos nos deparando em nossa geração, de que é necessário cada vez mais que o consumidor entenda a diferença de consumo entre um produto industrializado ou um produto feito a larga escala, onde em grande escala a qualidade de cada produto obviamente declina bastante. Toda a produção de familiar, de pequena escala, onde a comida passa pelo controle de vigilância mais supremo e rígido que existe, que é o próprio consumo familiar, e obviamente o cliente ciente daquilo que ele está consumindo, visitando o local, o horto, checando se há ou não utilização de elementos tóxicos na produção dos alimentos, no controle de pestes, de pragas. Toda essa relação íntima que o produtor e o consumidor tinham há alguns anos atrás, no último século, e que se perderam infelizmente devido à disponibilidade nas prateleiras dos alimentos de maneira bastante acessível e prática, é verdade, mas a origem desses alimentos passou a ser bastante questionável e o consumidor perdeu o direito praticamente de saber de onde vem a sua comida, como ela é produzida, em que condições, que tipo de nutrição realmente está disponível para a sua saúde. Portanto, a educação do consumidor é um dos princípios básicos de nosso negócio na Athos Farm, e é por isso que insistimos tanto na educação do consumidor em nossos vídeos educativos a respeito de como produzimos as nossas operações alternativas e regenerativas. Em tempos de crise, e especialmente em tempos de guerra, como estamos agora nos deparando com essa situação no leste europeu, as pessoas se preocupam sempre em se perguntarem o que podemos fazer para ajudar tal e tal situação. A maneira mais efetiva que a história nos ensina de como podemos responder a esses períodos de crise e ajudar efetivamente, fazer algo que está ao nosso alcance, é simplesmente e literalmente pôr a mão na massa. Mas a mão na massa em quê? Na verdade, a mão em composto. Historicamente, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, onde houveram grande racionamento de comida para todo mundo,
Nos Estados Unidos, por exemplo, 40% da comida que começou a ser produzida em tempos de guerra, assim que os Estados Unidos como nação entrou efetivamente naquilo que era a disputa nos dois períodos de guerras mundiais, 40% da comida foi produzida especialmente por nada mais nada menos do que crianças nas escolas e aquilo que foi o fenômeno do chamado Victory Gardens, ou seja, hortos da vitória, podemos assim dizer. Na Rússia, durante o período de União Soviética, onde as pessoas ou estavam em campos de concentração ou simplesmente tinham que sobreviver sem ter nenhum auxílio do Estado ou sem nenhum tipo de direito à propriedade privada, a única maneira de sobreviver foi o sistema de dachas, em varandas, em baldes, onde quer que era possível entrar um pouco de luz, onde quer que fosse possível ter algum tipo de vaso, banheira, qualquer coisa que pudesse colocar dentro matéria orgânica, as pessoas começavam a produzir aquilo que era a sua agricultura de subsistência básica. Por isso, nós faremos outro vídeo depois com mais calma a respeito dos conceitos dos jardins Victory, ou seja, os jardins da vitória, os hortos da vitória. Mas, nesse vídeo de hoje, queremos introduzir o tema mostrando que a primeira resposta para a crise Ucrânia e Rússia está aqui: produzir o próprio alimento, fortalecendo a comunidade local, fortalecendo a educação do consumidor para aquilo onde ele deve comprar, de que maneira deve comprar, fortalecendo o link e o relacionamento entre o que produz e o que consome. Esse vínculo inquebrantável foi o que superou todas as crises e guerras até hoje. Mais do que respostas bélicas nucleares, a resposta mais efetiva, o MOOC, que realmente vence essa queda de braço em crises, está sempre na resposta que o homem do campo pode, ou o homem de família, ou as crianças conscientizadas juntas nas escolas, podem chegar a produzir o que é a resposta para uma crise. Feijão como resposta ao racionamento de proteína, ou aqueles que são os pecuaristas regenerativos, que produzem carne de alta qualidade em pequena escala, no estilo alimentado somente por pastos, que não dependerão da importação de grãos para que os seus animais possam crescer em período de estação. Aquele que entende como usar o pasto para alimentar os seus ruminantes não depende dos insumos exteriores fora da sua propriedade, o que faz assim como os jardins da vitória foram respostas para as guerras, também podemos dizer que a pecuária da vitória, vamos dizer assim, também pode ser uma resposta para a crise Rússia-Ucrânia. Mas para que esses conceitos entrem na cabeça daquele que está do outro lado da tela, nas cidades, longe do campo, é necessário que nós rompamos com esse preconceito que existe entre o homem do campo e a suposta ignorância da cidade, ou o conhecimento e a tecnologia e o desenvolvimento da cidade e a suposta ignorância do campo. Por que não romper essa barreira e juntos todos nos conscientizarmos de que a verdadeira sabedoria está naquilo que é a comunhão, a interdependência das forças do ser humano que se unem para juntos, unindo-se em forças de comum acordo, darem respostas efetivas e não apenas paliativas para situações de guerra. Para ter ideia, na época, em 1919, na Primeira Guerra Mundial, ou em 1943, por exemplo, no período Segunda Guerra, temos dados de pesquisas que mostraremos em um segundo vídeo a respeito desta crise atual, não só no leste europeu, mas o desabastecimento que está ocorrendo nas grandes metrópoles. Na época das guerras, como eu dizia, como já disse que mais de 40% da comida era produzida nos sistemas familiares, além dos sistemas de dachas, no caso dos russos e etc. Nós sabemos que 2,5 milhões só de crianças, por exemplo, nos gardens e jardins escolares, chegaram a produzir naquela época o que era equivalente a hoje, segundo a inflação e o câmbio corrigidos, 780 milhões de dólares em comida. Ou seja, quase $1 bilhão de comida foram produzidos apenas por 2 milhões e 500 mil crianças nos Estados Unidos, apenas em um único momento do dia que paravam para poderem executar uma tarefa dinâmica escolar
no próprio jardim da escola, houve essa campanha dos Jardins da Vitória, e na economia de hoje seria o equivalente a nada mais nada menos do que 780 milhões de dólares em comida. Portanto, quando há um despertar da consciência, infelizmente o ser humano desperta mais somente quando é apertado pela crise. Quando o sapato fica curto, o ser humano passa a querer pensar em fazer aquilo que ele já devia estar fazendo. Portanto, essa é a maneira de respondermos efetivamente às crises, tratarmos de desenvolver jardins e hortos da vitória. E no caso dos pecuaristas regenerativos de pequena escala, podemos dizer que podemos desenvolver aquilo que seria os Victory Grazers, ou seja, os pecuaristas da vitória que produzem, portanto, a chamada carne da vitória. Papai, tá de manhãzinha, tomando um solzinho.